Você está preso no ciclo da autodestruição silenciosa. Faça esta oração contra a recaída. O lugar onde você cai, quando ninguém está vendo. Existe um espaço dentro de você que quase ninguém conhece. Não é o lugar onde você ora em voz alta, nem onde você tenta parecer forte. É o lugar onde você fica quando a porta se fecha, quando o telefone está desligado e quando não há mais ninguém para observar as suas escolhas. É ali que a autodestruição silenciosa começa. Não com um grande erro, mas com um pensamento pequeno, quase inocente, que diz que você só precisa de um alívio agora. Você sabe que aquilo não vai te fazer bem, mas algo em você quer escapar da tensão, da solidão, do peso que carrega no peito. E esse desejo de fuga parece mais forte do que qualquer promessa que você fez. Você não escolhe cair porque quer se machucar. Você escolhe cair porque naquele momento a dor de continuar parece maior do que a dor de recair. A mente cria justificativas, o coração fica cansado e a sua fé, que ainda existe, parece distante demais para ser alcançada. É como se duas forças estivessem puxando você em direções opostas, uma querendo vida, outra querendo descanso imediato, mesmo que isso custe caro depois. Essa é a guerra que ninguém vê. A guerra que acontece em silêncio, no espaço entre o que você sabe ser certo e o que você acaba fazendo. Talvez você já tenha se perguntado por que continua voltando ao mesmo lugar. Porque mesmo depois de orar, de chorar, de prometer, algo em você ainda escolhe o que te destrói. Não é falta de fé. É falta de um tipo específico de cuidado. Um cuidado que toca as partes feridas da sua mente, aquelas que aprenderam a sobreviver criando caminhos que hoje viraram prisões. Enquanto essas partes não são vistas, elas continuam governando as suas escolhas no escuro. Este momento não é sobre condenação, é sobre consciência. É sobre acender uma luz nesse lugar secreto e perceber que você não é incoerente, você está ferido. E tudo o que está ferido busca alívio. Mesmo que esse alívio venha na forma de algo que, no fundo, você sabe que vai te machucar. É aqui, neste ponto honesto da sua história, que a possibilidade de algo novo começa a surgir. Quando você faz a mesma escolha, mesmo prometendo parar. Existe um instante muito curto, quase invisível, que acontece antes de cada recaída. É o momento em que a sua mente passa por um pensamento rápido, algo como um sussurro que diz que desta vez não vai ser tão grave, que você pode controlar, que você merece um pouco de descanso depois de tanto esforço. Você lembra de todas as promessas que fez, lembra da dor da última queda, mas ainda assim, algo em você começa a ceder. Não é porque você quer se destruir, é porque a parte cansada de você está procurando qualquer coisa que pare a pressão interna. E naquele segundo, a lógica perde força para o desejo de alívio. Você sente o conflito crescer dentro do peito. Uma parte sua quer honrar a decisão que tomou. Outra parte já está imaginando como seria sentir aquele conforto conhecido de novo. É uma luta que acontece em silêncio, enquanto você continua funcionando por fora, como se nada estivesse acontecendo. Por dentro, porém, a tensão aumenta. Quanto mais você tenta resistir apenas com força de vontade, mais essa tensão aperta. E, em algum ponto, ceder parece mais fácil do que continuar segurando. É aí que a escolha acontece, não como um ato de rebeldia, mas como uma rendição ao cansaço. Depois que passa, você olha para si e se pergunta como conseguiu fazer isso de novo. Você sente vergonha, culpa, uma sensação de fracasso que parece confirmar todas as dúvidas que você tinha sobre si mesmo. Mas esse ciclo não começa na queda. Ele começa naquele segundo antes, quando a sua mente ainda não aprendeu a encontrar descanso de outra forma. Enquanto esse lugar interno não é cuidado, você vai continuar prometendo e caindo, não porque você não quer mudar,
mas porque ainda não sabe como sustentar a sua decisão quando a pressão aparece. Esse reconhecimento não é para te acusar, é para te libertar. Quando você entende o que realmente acontece nesse momento crítico, você começa a perceber que a sua luta não é apenas contra um hábito, mas contra uma forma antiga de lidar com a dor. E é exatamente essa dor que precisa ser tocada para que a sua próxima escolha seja diferente. O conforto estranho da dor conhecida. Há uma razão profunda pela qual você volta para o que te machuca. Não é porque você gosta de sofrer. É porque o seu coração aprendeu a reconhecer aquele tipo de dor como algo familiar. Em algum momento da sua história, o sofrimento se tornou o cenário no qual você aprendeu a viver. Talvez tenha sido rejeição, abandono, crítica constante ou insegurança. O que quer que tenha sido, isso ensinou o seu interior que a tensão era normal. E tudo o que é normal começa a parecer seguro, mesmo quando fere. Quando algo saudável aparece, quando a vida fica mais calma, quando a possibilidade de mudança se aproxima, algo em você se sente deslocado. A paz parece estranha, o silêncio incomoda, o descanso gera ansiedade. E então, quase sem perceber, você cria uma situação que traga de volta o clima que você conhece. Um conflito, um erro, uma recaída. É como voltar para casa, mesmo que essa casa seja um lugar de dor. O cérebro prefere o conhecido ao desconhecido. Ele escolhe a previsibilidade da dor ao risco da paz. Esse padrão cria uma armadilha. Você quer ser livre, mas a liberdade parece instável. Você quer mudar, mas a mudança exige caminhar em um território que você nunca aprendeu a habitar. E assim, o conforto estranho da dor continua chamando você de volta, oferecendo uma falsa sensação de controle. Pelo menos ali você sabe o que esperar. Pelo menos ali, você não precisa lidar com a incerteza do novo. Entender isso muda a forma como você se vê. Você não está preso porque é fraco. Você está preso porque o seu sistema foi treinado a sobreviver em ambientes difíceis. Agora, ao tentar construir algo diferente, ele entra em alerta. A recaída, então, não é apenas um erro, é uma tentativa de voltar para o que parece seguro. E enquanto essa segurança falsa não for substituída por algo mais verdadeiro, o ciclo continuará. É aqui que a próxima camada dessa história começa a se revelar, mostrando como a solidão entra nesse processo e empurra você ainda mais para dentro desse padrão que você quer tanto deixar para trás. A solidão que empurra você para o erro. Existe um tipo de solidão que não tem a ver com estar sozinho. Você pode estar cercado de pessoas, mensagens, compromissos, mas ainda assim sentir que ninguém realmente vê o que acontece dentro de você. Essa solidão cria um vazio que dói, um espaço interno onde você gostaria de ser compreendido, acolhido, visto sem precisar se explicar. Quando esse espaço fica grande demais, algo em você começa a buscar qualquer forma de conexão, mesmo que seja uma conexão que machuca. A recaída muitas vezes nasce desse desejo de sentir algo, de não se sentir invisível por alguns minutos. Você não erra apenas porque está fraco. Você erra porque está carente. Carente de presença, de toque, de escuta, de um lugar onde possa descansar sem precisar provar nada. E quando isso não é encontrado de forma saudável, o seu coração improvisa. Ele se agarra ao que está disponível, mesmo que isso traga culpa depois. É uma tentativa de preencher um vazio que parece insuportável. E por um momento, funciona. O erro traz uma sensação de proximidade com algo, mesmo que seja uma proximidade falsa. Depois que passa, a solidão volta ainda maior. Agora ela vem acompanhada de vergonha. Você se isola mais, evita falar sobre o que aconteceu, e esse silêncio cria o terreno perfeito para a próxima queda.
O ciclo se alimenta da solidão que você sente antes e da solidão que você cria depois. E assim, sem perceber, você vai ficando cada vez mais preso dentro de si mesmo. Deus vê essa solidão. Ele não a ignora. Ele não a minimiza. Ele sabe que, no fundo, o que você procura não é o erro, é o encontro. É a sensação de ser conhecido e amado sem precisar se esconder. Enquanto esse encontro não acontece de forma verdadeira, você vai continuar buscando substitutos. É por isso que a próxima revelação é tão importante, porque ela mostra como a culpa entra nesse espaço e transforma o que poderia ser arrependimento em mais uma prisão. A culpa que finge ser arrependimento. Depois de cada queda, algo pesado se instala dentro de você. Não é apenas tristeza. É uma voz que começa a falar sobre quem você é, não apenas sobre o que você fez. Ela diz que você decepcionou a si mesmo, que decepcionou a Deus, que talvez nunca mude de verdade. E isso se parece com arrependimento, mas não é. O arrependimento aproxima, a culpa afasta. Ela cria uma distância silenciosa entre você e aquilo que mais poderia te curar. Você passa a evitar a presença de Deus não porque não acredite, mas porque sente que não merece estar ali. Essa culpa tem uma lógica própria. Ela diz que você precisa sofrer um pouco para compensar o que fez, que precisa se sentir mal antes de poder tentar de novo. E assim, em vez de correr para a graça, você fica preso em um ciclo de autopunição. Você se julga, se isola, se diminui. E esse peso cria ainda mais tensão dentro de você. A ironia é que essa tensão se torna o gatilho para a próxima recaída. A culpa, que deveria te levar à mudança, acaba preparando o terreno para o próximo erro. Deus não opera nesse sistema. Ele não usa vergonha como ferramenta de transformação. Ele usa verdade e amor. Quando você confunde culpa com arrependimento, você acaba vivendo como se precisasse pagar por algo que já foi carregado por Cristo. Você tenta se consertar por dentro, enquanto Deus está tentando te restaurar. Essa diferença é crucial. Um te prende, o outro te liberta. Quando você começa a perceber essa dinâmica, algo se abre. Você entende que sentir tristeza pelo erro é saudável, mas permanecer na condenação não é. O coração que se arrepende corre para Deus. O coração culpado se esconde, e enquanto você estiver escondido, continuará sozinho com a sua dor. É nesse ponto que uma nova consciência começa a surgir, preparando você para enxergar os pensamentos invisíveis que pouco a pouco conduzem você de volta ao mesmo lugar. O pensamento que prepara o terreno da queda. A recaída não começa no momento em que você age. Ela começa muito antes, em pensamentos pequenos, quase inofensivos, que passam pela sua mente sem fazer barulho. São ideias que parecem razoáveis, como se estivessem apenas tentando ajudar você a sobreviver ao dia. Você pensa que já tentou o suficiente, que precisa de um descanso, que ninguém vai saber, que não é tão grave assim. Esses pensamentos não soam como tentação, soam como lógica. E exatamente por isso eles são tão perigosos. Eles constroem uma ponte invisível entre o seu cansaço e a sua escolha. Enquanto você ainda está lutando por fora, por dentro, esses pensamentos já começaram a negociar. Eles diminuem a importância da sua decisão, suavizam a memória da última dor e pintam o erro como algo controlável. Você não percebe o momento em que passa a concordar com eles. É um processo gradual. Um pouco de dúvida aqui, um pouco de justificativa ali. Até que, quando você se dá conta, a sua resistência já foi enfraquecida. O coração já está mais inclinado a ceder. Esses pensamentos nascem de feridas. Eles não aparecem do nada. Eles surgem quando você está cansado, sozinho, sobrecarregado ou inseguro. São uma tentativa de aliviar a pressão. Mas ao invés de levar você para um lugar de cuidado, eles conduzem você de volta para um padrão que você já conhece.
E quando você cede, a dor que vem depois parece confirmar tudo o que esses pensamentos disseram sobre você. Reconhecer essa dinâmica é um passo poderoso, porque agora você entende que não é no ato final que a batalha se perde, é nos diálogos internos que você permite crescer. Quando você aprende a perceber esses pensamentos, a questioná-los, a não aceitá-los como verdade, algo começa a mudar. Você cria espaço entre o impulso e a ação, e nesse espaço, a presença de Deus pode entrar. Essa clareza prepara o terreno para algo novo, porque agora você começa a ver que não está lutando contra um monstro invisível, mas contra histórias internas que podem ser reescritas. E é exatamente isso que vai começar a acontecer a seguir. Por que a força de vontade falha sempre no mesmo ponto? Existe um limite para o quanto você consegue resistir apenas com esforço. Por mais sincero que seja o seu desejo de mudar, a força de vontade se desgasta quando é usada como única ferramenta contra padrões antigos. Você começa o dia decidido, focado, cheio de boas intenções. Mas, conforme o tempo passa, o cansaço se acumula, as emoções ficam mais intensas, as pressões aumentam. E naquele ponto específico, sempre o mesmo, algo em você começa a enfraquecer. Não é porque você deixou de querer, é porque o seu sistema interno está sobrecarregado. O cérebro humano não foi feito para sustentar tensão constante. Quando você tenta se controlar o tempo todo, sem espaço para descanso, para apoio, para expressão emocional, a sua mente entra em modo de sobrevivência. E nesse modo, ela procura a solução mais rápida para reduzir o desconforto. É aí que o hábito antigo se apresenta como uma saída. Não como algo errado, mas como algo eficiente. Ele promete alívio imediato, e quando você está exausto, isso parece irresistível. Isso explica por que você cai sempre no mesmo tipo de situação. O ponto fraco não é moral, é neurológico e emocional. É o lugar onde a sua energia interna se esgota. Enquanto você não aprende a cuidar desse ponto, a vontade sozinha não vai sustentar a mudança. Você precisa de algo mais profundo, algo que restaure a sua capacidade de permanecer quando a pressão aumenta. Deus conhece esse limite. Ele não espera que você viva pela força. Ele oferece a sua presença como fonte de renovação. Quando você começa a aprender a se apoiar nele, em vez de apenas em si mesmo, algo muda. A tensão diminui, o cansaço encontra descanso e o impulso perde força. Não porque você ficou mais forte, mas porque você ficou mais sustentado. Essa sustentação prepara o seu coração para uma revelação ainda mais delicada, aquela que mostra como até a oração pode ser afetada pela vergonha quando você está preso nesse ciclo. Quando orar vira um lugar de medo. Há um momento em que você percebe que está evitando a própria presença de Deus. Não porque deixou de acreditar, mas porque sente que não consegue mais se apresentar como é. Depois de tantas quedas, a oração começa a parecer um lugar de exposição. Você imagina o olhar de Deus sobre você e, em vez de sentir acolhimento, sente julgamento. Mesmo que saiba, em teoria, que Ele é gracioso, algo dentro de você espera uma repreensão. Isso cria uma distância silenciosa entre o seu coração e aquele que mais poderia te restaurar. Você começa a orar de forma superficial. Fala de coisas genéricas. Evita tocar nos pontos que realmente doem. É como se estivesse tentando proteger a si mesmo, até mesmo de Deus. Essa proteção nasce da vergonha. A vergonha diz que se você mostrar quem realmente é, vai ser rejeitado. E assim, a oração deixa de ser um lugar de encontro e se torna um lugar de tensão. Você fala, mas não descansa. Você pede, mas não se sente digno de receber. Esse medo não vem de Deus. Ele vem da forma como você aprendeu a lidar com falhas.
Talvez em outros relacionamentos, quando você errava, o amor diminuía. Talvez você tenha sido punido, criticado, abandonado. E agora você projeta isso em Deus. Mas o coração de Cristo é diferente. Ele não se afasta quando você cai. Ele se aproxima. Ele não exige que você esteja limpo para vir. Ele quer te limpar quando você vem. Quando você permite que essa verdade toque a sua vergonha, algo começa a se quebrar. A oração volta a ser um espaço de segurança, um lugar onde você pode chorar, confessar, respirar, sem medo de ser descartado. É nesse espaço que a transformação verdadeira começa, porque agora você não está mais tentando mudar para merecer amor. Você está mudando porque foi amado. Essa nova forma de se aproximar de Deus abre a porta para uma revelação ainda mais profunda, aquela que substitui a autodefesa por uma identidade que não pode ser abalada. A verdade bíblica que entra no lugar da autodefesa. Durante muito tempo, você aprendeu a se defender, a se explicar, a se justificar, a se esconder. Quando algo dava errado, você se armava por dentro para não ser ferido ainda mais. Esse mecanismo funcionou por um tempo, mas agora ele se tornou uma barreira entre você e a graça. A verdade bíblica não entra em um coração que está em guerra consigo mesmo. Ela entra em um coração que começa a se render. Cristo não veio para reforçar a sua autodefesa. Ele veio para substituí-la por uma identidade segura. A Bíblia não descreve você como alguém que precisa provar valor. Ela revela que você já foi escolhido, amado, redimido. Isso não é um conceito distante. É uma realidade que precisa ser recebida nos lugares onde você mais se protege. Quando você falha, a tendência é construir muros. Quando Cristo vê você falhar, Ele estende a mão. Essa diferença muda tudo. A identidade em Cristo não depende do seu desempenho. Ela depende do amor que Ele decidiu ter por você. Quando essa verdade começa a ocupar o lugar da autodefesa, algo se solta dentro de você. Você não precisa mais mentir para si mesmo. Não precisa mais se punir para se sentir digno. Você pode olhar para as suas quedas com honestidade e ainda assim permanecer em relação. Isso cria um espaço novo, um espaço onde a cura pode acontecer. Porque agora você não está mais lutando para ser aceito. Você está aprendendo a viver a partir de quem já foi aceito. Essa mudança interna prepara você para algo ainda mais libertador. Quando a identidade deixa de ser frágil, você começa a descobrir quem é quando não está em conflito. E é nesse lugar que a próxima etapa dessa jornada vai tocar a essência do seu ser. Quem você é quando não está lutando. Existe uma versão de você que quase nunca tem espaço para aparecer. Ela vive escondida atrás das batalhas, das tentativas de se controlar, dos esforços para não errar. É quem você é quando não está tentando provar nada, quando não está se defendendo, quando não está fugindo de si mesmo. Talvez você só tenha sentido essa versão em momentos raros de paz, quando tudo parecia quieto por dentro. Nesse estado, você não precisa se explicar. Você simplesmente existe. E essa existência é leve, porque ela não está sendo medida pelo seu desempenho. Essa identidade não nasce do sucesso nem da perfeição. Ela nasce do fato de você ser visto e amado. Em Cristo, você não é definido pelo que faz nos seus dias mais difíceis. Você é definido pelo que Ele diz sobre você. E quando você começa a descansar nessa verdade, algo muda na sua postura interior. A mente desacelera, o corpo solta a tensão, o coração para de se acusar. Você começa a experimentar uma forma diferente de estar no mundo, uma forma que não gira em torno do medo de errar. Nesse lugar, as escolhas ficam mais claras. Você não precisa mais usar o erro como fuga, porque já não está tentando escapar de si mesmo. Você pode sentir desconforto sem entrar em pânico. Pode sentir desejo sem se perder nele.
Pode sentir tristeza sem precisar se anestesiar. Essa é a força de uma identidade segura. Ela não elimina as emoções, mas as sustenta. Descobrir quem você é quando não está lutando não é um luxo espiritual. É a base de uma vida transformada. Porque enquanto você vive em guerra consigo mesmo, toda decisão é uma defesa. Quando você vive em paz consigo mesmo, toda decisão pode ser um alinhamento. É desse lugar que nasce a oração que não repete ciclos, mas os interrompe. A oração que interrompe o ciclo no meio. Há um tipo de oração que não espera você cair para agir. Ela entra exatamente no momento em que o ciclo começa a se formar. Não é uma oração de desespero, é uma oração de consciência. É quando você percebe a tensão subindo, os pensamentos se agitando, o desejo de fugir aparecendo, e em vez de se entregar ou se punir, você se volta para Deus no meio da batalha. Você não ora para apagar o que sente. Você ora para atravessar o que sente com presença. Essa oração não usa palavras bonitas, ela usa verdade. Você diz que está cansado, diz que está tentado, diz que quer fugir. E ao falar isso, algo muda. A luta deixa de ser solitária. O Espírito de Deus entra no espaço onde antes só havia você e o impulso. Essa presença cria uma pausa. E dentro dessa pausa, uma nova escolha se torna possível. Você não está mais sendo empurrado por forças invisíveis. Você está consciente, acompanhado, sustentado. Essa oração é poderosa porque ela não nega a realidade. Ela a entrega. Você não finge que está forte. Você admite que está frágil. E é exatamente nesse lugar que a graça se manifesta. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso não é um conceito abstrato, é uma experiência viva. Quando você se rende no meio do impulso, algo maior começa a agir dentro de você. Com o tempo, essa prática muda o próprio ciclo. A tentação não desaparece, mas perde o controle. O impulso não some, mas já não governa. Você aprende a se encontrar com Deus no meio da sua humanidade, não apenas depois de cair. E isso cria uma ruptura real no padrão que antes parecia inevitável. Essa ruptura abre caminho para algo ainda mais profundo, porque agora você começa a perceber que não está lutando sozinho quando a tentação aparece. Alguém está entrando no momento exato em que você mais precisa. O Espírito Santo entrando no momento da tentação. Existe um instante em que a tentação deixa de ser uma ideia distante e começa a se tornar uma pressão real no seu corpo e na sua mente. É quando o desejo cresce, o desconforto aumenta e o impulso tenta tomar o controle. Durante muito tempo, você enfrentou esse momento sozinho. Você achava que precisava ser forte, resistir, se controlar. Mas o Espírito Santo não observa esse momento de longe. Ele entra nele com você. Ele se aproxima exatamente quando a sua força começa a falhar. A presença do Espírito não é apenas um consolo depois da queda. Ela é um auxílio no meio da batalha. Quando você aprende a reconhecê-la, algo muda. Você começa a sentir uma quietude que não vem de você. Um tipo de apoio interno que não depende da sua disciplina. O Espírito traz lembrança, clareza, uma sensação de que você não está isolado dentro do seu próprio desejo. Isso enfraquece o impulso, porque a tentação perde o seu maior aliado, o isolamento. O Espírito Santo também traz verdade. Ele mostra a você não apenas o que quer fazer, mas o que aquilo realmente vai gerar. Ele ilumina o caminho além do momento imediato. E quando você vê com mais clareza, a escolha se torna menos automática. Você não está mais reagindo, você está discernindo. Esse discernimento não vem do medo de errar, vem da consciência de que existe algo melhor disponível agora. Aprender a caminhar com o Espírito nesse momento é aprender a viver de uma forma nova. Você não precisa mais esperar a tempestade passar. Você pode atravessá-la acompanhado.
E cada vez que você faz isso, algo se fortalece dentro de você. Uma confiança, uma sensibilidade, uma percepção de que a ajuda de Deus é real e presente, não distante e teórica. Essa experiência prepara você para a escolha mais libertadora dessa jornada, aquela que nasce sem vergonha, sem medo, apenas da verdade sobre quem você está se tornando. A primeira escolha feita sem culpa. Há uma diferença profunda entre escolher porque você tem medo de errar e escolher porque você sabe quem é. Durante muito tempo, muitas das suas decisões foram guiadas pela vergonha. Você tentava fazer o certo para se sentir digno, para se redimir, para compensar as suas quedas. Mas essa motivação cansa, ela mantém você preso a um ciclo de esforço e frustração. Agora, algo diferente começa a surgir. Uma escolha que não nasce da culpa, mas da clareza. Uma escolha que não tenta apagar o passado, mas se alinha com o presente. Quando você escolhe sem culpa, você não está tentando provar nada. Você está apenas respondendo ao que é verdadeiro dentro de você. Você sente o impulso, reconhece a velha dor, mas não se define por isso. Você permite que o Espírito Santo esteja ali, trazendo calma, trazendo perspectiva. E nesse espaço, você escolhe o que preserva a sua paz. Essa decisão pode parecer pequena por fora, mas por dentro ela representa uma revolução. É o momento em que você deixa de ser governado pelo medo de falhar e começa a ser guiado pelo desejo de permanecer inteiro. Essa escolha cria um novo tipo de relação consigo mesmo. Você não se trata mais como um inimigo que precisa ser controlado. Você se trata como alguém que está aprendendo. E isso muda a forma como você lida com as dificuldades. Você erra menos não porque está se punindo, mas porque está se cuidando. A liberdade começa a se manifestar nesse cuidado interno. Essa nova maneira de escolher não elimina os desafios, mas muda a sua postura diante deles. Você não entra mais em pânico quando algo aperta. Você confia que pode atravessar, e essa confiança prepara você para enxergar o velho ciclo antes que ele volte a se formar. Como reconhecer o velho ciclo antes que ele comece. O ciclo raramente aparece de forma óbvia. Ele começa em pequenas sensações, em pensamentos quase imperceptíveis, em mudanças sutis no seu estado interior. Talvez seja um cansaço que você ignora, uma irritação que cresce sem motivo claro, uma sensação de vazio que começa a pedir algo para preenchê-lo. Esses são os primeiros sinais. Eles não são perigosos por si só, mas são portas. Quando você aprende a percebê-los, você ganha a oportunidade de intervir antes que o padrão se ative. Reconhecer o ciclo é aprender a escutar o seu próprio corpo e a sua mente. É perceber quando você começa a se desconectar, quando a sua atenção se afasta do presente, quando o desejo de fugir surge. Em vez de julgar essas sensações, você passa a acolhê-las como informações. Algo em você está pedindo cuidado. Algo em você precisa de presença. E quando você responde a isso de forma consciente, o impulso perde força. Deus se manifesta nesse momento como luz. Ele ilumina o que antes passava despercebido. Você começa a ver os seus gatilhos com mais clareza. E essa clareza não gera medo, gera poder. Você não está mais sendo surpreendido pelo mesmo inimigo. Você sabe quando ele tenta se aproximar. E com essa consciência, você pode escolher de forma diferente. Cada vez que você reconhece o ciclo cedo, você enfraquece a sua influência. Você cria uma nova trilha dentro de você, uma trilha que leva à verdade em vez de à fuga. E assim, pouco a pouco, o que antes parecia inevitável começa a se tornar uma escolha. Essa transformação silenciosa está construindo algo novo dentro de você. Um caminho que antes não existia. O novo caminho que está se formando dentro de você.
Algo mudou e talvez você ainda não consiga explicar completamente, mas sente que não é mais o mesmo por dentro. As reações que antes eram automáticas, agora passam por um pequeno filtro. As escolhas que antes pareciam inevitáveis, agora têm uma alternativa. E isso é o sinal de que um novo caminho está sendo formado dentro de você. Não é uma mudança superficial. É uma reorganização silenciosa da sua forma de sentir, pensar e escolher. É como se uma nova estrada estivesse sendo construída no lugar onde antes só existia um trilho velho e desgastado. Esse novo caminho nasce de cada momento em que você escolheu presença, em vez de fuga. De cada vez que você levou a tentação para a oração, em vez de para o isolamento. De cada vez que você ouviu a verdade, em vez da vergonha. Essas escolhas parecem pequenas, mas elas se acumulam. E o que se acumula se transforma em padrão. Um padrão que começa a sustentar você mesmo nos dias difíceis. Você começa a perceber que não está mais tão dividido, que a sua mente e o seu coração estão mais alinhados, que a sua fé deixou de ser apenas um conceito e se tornou um lugar onde você realmente repousa. Esse alinhamento traz uma paz diferente, uma paz que não depende de circunstâncias, mas da coerência interna. Você está aprendendo a viver a partir de quem você é em Deus, não a partir do que você tenta evitar. Esse novo caminho não promete ausência de luta, ele promete direção. Quando a dor aparece, você sabe para onde ir. Quando o desejo surge, você sabe onde se ancorar. Isso cria uma confiança que antes não existia. Uma confiança de que você pode atravessar momentos difíceis sem perder a si mesmo. E essa confiança leva você ao ponto final desta jornada, onde uma nova narrativa se estabelece. Uma narrativa que não é mais sobre o seu padrão antigo, mas sobre quem você está se tornando. Você não é o seu padrão. Existe algo profundamente libertador em perceber que você não é a soma das suas quedas. Durante muito tempo, você se olhou através do que fez de errado, dos ciclos que não conseguiu quebrar, das promessas que não conseguiu sustentar. Isso criou uma história sobre quem você é. Uma história que dizia que você sempre voltaria para o mesmo lugar. Mas essa história não é a verdade. Ela é apenas o eco de um tempo em que você ainda não tinha as ferramentas, a consciência e a presença que agora existem dentro de você. Hoje, algo diferente se estabeleceu. Você não está mais vivendo apenas em reação. Você está aprendendo a escolher. A mente que antes se sentia presa, agora começa a experimentar espaço. Espaço para pausar. Espaço para sentir. Espaço para decidir. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que você não está mais condenado a repetir o mesmo roteiro. A identidade em Cristo não te chama pelo seu passado, ela te chama pelo seu futuro. Você pode cair e ainda assim se levantar. Pode errar e ainda assim permanecer amado. Pode sentir desejo e ainda assim escolher a vida. Essa é a marca de uma mente renovada. Não é perfeição, é direção, é a capacidade de voltar para a verdade mesmo depois de tropeçar. E essa capacidade cresce a cada vez que você escolhe presença em vez de fuga, graça em vez de culpa, consciência em vez de impulsividade. Enquanto você segue daqui para frente, leve consigo esta certeza. Você não precisa mais viver prisioneiro do que foi. O ciclo que antes te governava agora está sendo quebrado. Um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, uma verdade de cada vez. E nessa caminhada, você não está sozinho. Aquele que começou essa obra em você continua caminhando ao seu lado, sustentando cada nova decisão com amor, paciência e graça. Vamos orar juntos. Pai, eu me coloco diante de Ti agora exatamente como estou. Sem esconder o cansaço, sem disfarçar as lutas, sem tentar parecer mais forte do que realmente me sinto. Tu conheces cada pensamento que tenta me empurrar de volta para o que me destrói.
cada impulso que nasce quando a dor aperta, cada momento em que a solidão grita mais alto do que a esperança. Hoje eu não venho pedir apenas para parar de cair. Eu venho pedir para ser curado no lugar onde o ciclo começa. Eu entrego a Ti agora os padrões que se formaram dentro de mim. Entrego as escolhas que fiz para fugir da dor. Entrego a parte de mim que aprendeu a buscar alívio no que me machuca. Toca esses lugares, Espírito Santo. Vai onde a minha força não alcança. Vai onde a minha disciplina falha. Reorganiza a minha mente. Acalma o meu corpo. Limpa as memórias que ainda tentam governar o meu presente. Eu renuncio agora a toda mentira que diz que eu não posso mudar. Renuncio à voz que me chama pelo meu erro e não pelo meu nome. Eu recebo a verdade que vem de Cristo, que diz que eu sou amado, que eu sou escolhido, que eu não estou definido pelo meu pior momento. Quebra, Senhor, toda ligação entre a minha dor e a minha antiga forma de buscar conforto. Ensina o meu coração a descansar em Ti quando a vontade de fugir aparecer. Quando a tentação vier, eu não estarei sozinho. Eu escolho me voltar para a Tua presença. Eu escolho respirar, permanecer, lembrar quem eu sou em Ti. Eu escolho a vida no meio do impulso. Eu escolho a verdade no meio da confusão. Sustenta-me nessa decisão, mesmo quando eu me sentir fraco. Que a Tua paz seja mais forte do que qualquer desejo de voltar ao que me prende. Hoje eu começo um novo caminho, não baseado no medo de errar, mas na confiança de que estou sendo transformado. Guarda a minha mente, protege o meu coração e conduz cada passo que eu der a partir daqui. Em nome de Jesus. Amém.